pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a um vídeo muito especial. Estamos aqui com Gabriel Torres. Gabriel, quem é você na fila do pão, Gabriel? Se é que precisava falar. Eu sou o dono do site Clube do Hardware e autor aí de 28 livros, né? Jesus. Na área de informática, e também tem cursos online, né, sobre rede. Cara, você com certeza viu esse livro que está aparecendo aí na tela. Se você não teve, com certeza você já encostou num desse. Numa biblioteca, numa livraria. Aqui no Rio tinha uma livraria chamada Ciência Moderna, ainda tem, né? Que teus livros eram assim, tipo, uma parede de livros do Gabriel Torres. Então, cara, é muito legal estar te recebendo aqui. Obrigado por você ter Obrigado por aceitado. me convidar. E o que a gente fez aqui? Se você não me segue nas redes sociais, aqui ó, segue a gente. Instagram, tem os dois aqui, já segue o Gabriel. Me segue também, porque lá, se você me seguisse, você tinha a oportunidade de mandar algumas perguntas, certo? Depois, no finalzinho, a gente vai fazer algumas perguntas. Eu queria te perguntar logo de cara, pra gente não demorar muito, Gabriel. Como é que tu caiu nessa área? Como é que tu começou nessa área? Na verdade, eu comecei desde pequeno, né? Desde pequeno já tinha afinidade por ferramenta, parafuso e tal. E aí, quando eu fui crescendo, eu comecei a colecionar revistinha de eletrônica. Meu começo foi na eletrônica, na verdade. Até por isso que eu, na informática, fui pro hardware, não pro software, né? Então, eu sempre fui muito, assim, de comprar revistinha, comprar componente eletrônico, montar circuitinho e tal. E aí, também não tinha muito computador, né, cara, na nossa época. Não começou a ter. No Brasil. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu aniversário de 11 anos, eu ganhei meu primeiro computador. Foi um TK-85. Né? Então era um computadorzinho desse tamaninho assim, ligava na televisão. 90X. O 90X era a versão melhorada, né? Que já era colorido e tal. Mas aí era muito caro também os computadores. Mas eu fui em paralelo com a eletrônica. Depois do TK-85 eu tive um Apple II, depois o TK-3000. Depois eu já migrei para PC, já nos anos 90, né? O meu foi TK-90X. Eu não tive, tá? Eu não tive mesmo. Um amigo tinha um 90X. E um outro amigo tinha um MSX. E na minha escola tinha o IBM PCXT. PCXT. Era CP500 e mudou para PCXT na escola. Bizarro. Aí foi isso. Aí eu fiz ensino médio, fiz um curso técnico em eletrônica, né? Minha formação original é essa. Foi técnico em eletrônica. E aí fez aqui no Rio mesmo? Aqui no Rio mesmo. Instituto de Tecnologia ORT, fica lá em Botafogo. Existe até hoje. É mesmo? Onde eu fiz também. Onde eu fiz o técnico foi no Santa Mônica. Eu trabalhei no Santa Mônica, dei aula há muito tempo e até hoje tem lá. A gente tem uma história parecida, porque também foi isso. Eu me formei técnico em eletrônica lá e depois eu fui chamado para trabalhar lá. Trabalhei 7, 8 anos. Comecei trabalhando lá, consertando os computadores e depois já fui chamado para dar aula. Aí foi aí que eu comecei a dar aula, aí criei meu curso. Aí tive aula de curso presencial, ensinando o pessoal a manutenção de computadores. Igual o meu querido Laércio Vasconcelos também fazia no Rio de Janeiro. Muito parecido. Aí, teu curso era onde? Botafogo também? No Horti, nessa escola que eu estudei. Porque como eu trabalhei lá, aí tinha espaço disponível para dar aula lá, né? E aí eu senti falta de bibliografia. Na época só tinha, em português só tinha ou os livros do Laércio Vasconcelos, ou umas apostilas que tinha um cara que fazia lá do centro. Você vem comprar lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, umas apostilas, mas não era assim, muito completo. E o livro do Laércio era muito bom para ensinar a parte de montagem, mas não se aprofundava. E eu queria um material que se aprofundasse. E eu falei assim, poxa, deve ter gente que também quer material mais aprofundado, né? E na época a gente não tinha internet, a gente tinha que comprar. Além da Ciência Moderna, tinha uma outra livraria lá no centro chamada Interciência, que você podia importar, e a gente comprava os livros e importar. Você encomendava e demorava 3 meses para chegar o livro. Isso não tinha internet, né, gente? E aí que eu tive a ideia de escrever o meu livro, meu primeiro livro, que foi o Hardware Curso Completo, e foi um sucesso. O livro veio antes do Clube do Hardware? Veio um pouquinho antes, foi coisa de meses antes, mas foi na mesma época, em 1996. Na minha concepção, eu já na minha história, eu conheci primeiro o Clube do Hardware, depois eu vi teus livros, e depois eu percebi que era da mesma pessoa. Eu falei, caraca, o cara do Clube do Hardware é o cara do livro. Mas foi em 96 isso, que eu lancei meu primeiro livro, Hardware Curso Completo, né? E aí foi um best-seller e tal. E aí, por causa desse livro, eu fui chamado para escrever no jornal O Dia, aqui no Rio de Janeiro. Né? A editora recebeu o livro e falou, poxa, esse cara escreve bem, vou chamar ele para escrever. Eles estavam bolando o caderno de informática. Aí o jornal O Dia, na época, né, isso também foi um primórdio da internet. Né? Todos os jornais aqui tinham um caderno de informática. Rio, São Paulo Globo tinha. Era o Rio... Informática, etc. Informática, etc. Os jornais de São Paulo também tinham e tal. E aí eles estavam montando e aí me chamaram para ser colunista. Informática, etc. Quem escrevia era Cora Ronay.
Mai e o Bepiropo. Bepiropo, o Cátia, o Carlos Alberto Teixeira. Depois o Abel Alves, se eu não me engano, também escreveu. O Abel Alves também escreveu lá. O Abel Alves era como se fosse o Gabriel Torres, só que do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil também tinha um caderno de informática, era o Abel Alves que escrevia lá. E aí depois, quando o Jornal do Brasil faliu, aí ele migrou para o Informática, etc. Nossa, tu tá me relembrando muito. Eu trabalhei com o Bepiropo também na fundação do Tech Tudo. O Bepiropo escreveu no Tech Tudo, nem sei se escreve mais, mas eu escrevi junto do Bepiropo. Nossa, uma honra. É tudo interligado, porque o Laércio Vasconcelos, ele se formou engenheiro no IME. O Abel Alves também, entendeu? E aí eles se conheceram no IME, parece. E o Abel Alves foi professor do curso do Laércio Vasconcelos. Nossa. E o Abel é um grande amigo. Tanto o Laércio quanto o Abel são grandes amigos. Muito bom, muito bom. Então tu caiu nessa parada de virou professor. Foi a mesma história mais ou menos que aconteceu comigo. Eu só não fui pra livro, eu fui pra vídeo. Outras coisas, muito louco. E eu lembro que você comentou comigo que você teve uma experiência fora Brasil, né? Fora do Brasil. Foi, em 2007 me mudei, né? Eu fui morar nos Estados Unidos, porque na verdade o que aconteceu? Em 99, por ali, lembra aquela história do... O pessoal mais novo de repente não vai lembrar disso, não vai saber disso, né? Mas teve a bolha da internet, né? Era tudo gente querendo fazer site, ganhando dinheiro, etc. E aí eu comecei o Clube do Hardware um pouco antes disso, mas na época da bolha da internet eu pensei, poxa, eu posso fazer o Clube do Hardware em inglês, eu acho que vai ser um grande sucesso. E aí eu criei o site Hardware Secrets, né? Que era uma versão em inglês do Clube do Hardware. E aí em meados do ano 2000, 2002, por aí, eu conheci um empreendedor americano. Eu, na verdade, procurei... Você ainda no Brasil? Ainda aqui no Brasil. Aí eu procurei essa pessoa, é um mais velho que a gente, né? Ele é um cara mais antigo. Ele tinha sido presidente de uma fábrica de placa-mãe, né? E aí ele saiu dessa área de fábrica para montar sites, né? Naquela época da bolha. E eu procurei ele porque, na verdade, eu estava querendo publicar meus livros nos Estados Unidos, em inglês, né? E eu falei para ele, poxa, queria publicar o livro e tal. E aí ele me explicou como é que funciona no mercado editorial nos Estados Unidos. Era bem difícil um estrangeiro entrar e tal, porque ele já tem os autores, imagina. Na época, em inglês tinha lá o Upgrading and Repairing PCs, do Scott Miller, que é um grande best-seller na área de hardware. Depois tinha a Bíblia do Hardware, Hardware Bible, do Win Hosh, né? Então, as grandes editoras já tinham os caras de hardware, eles não iam pegar um outro cara de hardware para concorrer, né? E ele me falou, mas ele falou assim, poxa, já que você tem tanto sucesso com o livro, acho que se você fizer um site, que nem o Clube do Hardware, que tem tanto sucesso, vai dar certo aqui nos Estados Unidos. Aí ele montou esse site, né, profissionalizou. Eu já tinha a ideia do site, mas ele profissionalizou. Ele trabalhou na parte comercial, e as pessoas trabalham com ele. E aí ele patrocinou meu visto de trabalho para ir morar nos Estados Unidos. Aí foi assim que foi acabar morando nos Estados Unidos. Eu morei 6 anos nos Estados Unidos, tocando esse site, né? Que era como se fosse a versão em inglês do Clube do Hardware. Maneiro. Eu sabia que tu tinha saído do Brasil, mas não sabia qual era a história é essa. Pouca gente sabe, inclusive. É uma coisa engraçada, assim, que... E aí eu tive um relativo sucesso com esse site lá nos Estados Unidos, né? Mas aí depois o meu visto ia expirar, né? Porque o visto de trabalho, o que eu tinha, que é o H1B, ele é de 3 anos, pode renovar por mais 3, tem 6 anos para ficar nos Estados Unidos, depois você tem que sair. Aí tu ficou os 6 anos. Eu fiquei 6 anos sair. Não precisa sair, né? Dá para ficar ilegal, mas não é muito seguro, não é recomendável. Não, na verdade dá para ficar legal. O que acontece? A empresa que patrocina o visto, ela pode fazer o upgrade, fazer um pedido de moradia permanente, que é o Green Card, né? O famoso Green Card é uma moradia permanente, você pode morar por tempo indefinido. O problema é o seguinte, eles dão um determinado número de Green Card por ano. Na época era 50 mil, não sei como é que tá agora. Só que o número de pedidos é muito maior do que isso, você entra numa fila. Faço ideia. Então a minha fila ia demorar 6 a 8 anos para receber o Green Card. Tinha que ter pedido lá no início, né? Não, mesmo pedindo no início, entendeu? Então o que acontecia? Eu podia ficar nos Estados Unidos, mas se eu saísse eu não podia entrar de novo porque meu visto estava expirado. Mas dentro dos Estados Unidos eu poderia ficar. Aí eu falei assim, poxa, é uma situação complicada porque vai que meu pai, minha mãe fiquem doente, eu preciso visitar e aí tudo bem, vou sair numa emergência e não vou conseguir entrar de novo. Eu falei, não, ficar 6 a 8 anos lá nesse esquema vai ficar complicado, né? Aí eu acabei saindo. E aí eu fui morar na Austrália. E eu lembro que tu falou da Austrália. Aí eu fui morar na Austrália, mas aí foi por conta própria, não tem nada a ver com o trabalho, né? Quis. Eu me qualificava, né? Porque são países, até uma dica para quem quer morar fora, né? Tem países que recebem de tapete vermelho quem for da área de tecnologia. Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Irlanda, são países muito fáceis de migrar à sociedade de tecnologia e falar inglês, né? Você tem que falar inglês. E tiver um currículo e tal. Se você fizer faculdade, mesmo aqui no Brasil, fizer faculdade de tecnologia, engenharia, informática, qualquer coisa relacionada à tecnologia. Se você não tiver proficiência, você pode ir morar lá para aprender inglês. Mas se você já falar inglês, você já pode ir lá direto com moradia permanente. Foi uma galera na Irlanda, uma galera no Canadá. E aí, o que acontece? Eu tinha esses países para escolher, eu falei, quero continuar tendo uma experiência fora do Brasil, eu acabei escolhendo a Austrália.
E aí eu fui para lá. Maneiro. Mas isso por conta própria, não tem nada a ver com o trabalho. Aí lá eu trabalhava como eu trabalho aqui, remotamente, no Clube do Hard, escrevendo livro, meus cursos e tal, né? Tudo e aí bom. foi legal também. E como é que é hoje para você se manter atualizado com a quantidade de coisas que tem saído? Tu acha que tem diferença do antigamente para hoje? Não, antigamente, o problema é que a gente ia correr mais atrás da informação. Hoje em dia tem excesso de informação. Tem o outro problema do outro lado. Tem excesso de informação, você tem informação em tudo quanto é lugar e nem sempre a informação é aprofundada e correta. As pessoas acham que entendeu, tenta explicar ali, mas não está exatamente tecnicamente 100% correta, né? Entendi. Então, eu acho que o problema das pessoas hoje em dia é esse. Você tem excesso de informação, excesso de canais de YouTube, excesso de sites, excesso de tudo quanto é coisa. Conteúdo pingado, né? Pingado, pulverizado, e a maioria muito superficial, né? Então esse é o problema. E o que é um pouco mais aprofundado não necessariamente está correto. E aí vem um negócio que vem o nosso assunto, né? Um dos motivos de você ter visitado a gente. O Gabriel está atualizando alguns livros, não é isso? Exatamente. E melhor de tudo, digitais agora. Você não precisa digital, ficar carregando aquela bíblia preta lá que eu até falei no Instagram. Cara, era pesadaço aquele negócio. Eu tenho até hoje. 1.400 páginas, capa dura. Bizarro. Era uma bíblia, né? Esse livro aqui, ó que maravilha, está sendo atualizado. Não sei se você tá vendo, mas desculpa aí. Ele pediu um autógrafo digital. Eu tenho autografado, rapaz, desculpa aí. E a gente vai te mostrar como que você consegue esse livro e todos os outros que o Gabriel começou a disponibilizar digitalmente a partir de agora, né? É só ir no Clube do Hardware, você entra lá no Clube do Hardware, vai na parte de livros, aí tem todos os meus livros lá. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Então, olha só, já tô aqui, ó, clubedohardware.com.br. Se você não conhece, vergonha de você, mentira, brincadeira. É só você acessar aqui, ó, e aqui em cima, em algum lugar, pode não ser exatamente aqui, vai ter livros, né? Só clicar. Aí, o que tu tem aí? Então, são meus livros, né? O mais recente é o Montagem de Micros, 4ª edição, que foi lançado agora em julho de 2022, totalmente atualizado, né? Tá falando sobre já memórias DDR5, os novos sockets de processador, SSD de todos os tipos. Porque hardware não muda tanto assim, né? As arquiteturas elas vão se atualizando, mas você tem ganho de velocidade, um barramento novo que surge, tudo mais. Só não, né? É a atualização de uma bíblia gigantesca. Né? Não, esse livro aí, agora ele tá com 438 páginas, né? Então ele vai ensinar para você a montar o computador, escolher as peças, né? Quais peças você deve comprar, por quê e onde economizar. Isso daí é bastante importante, né? Porque às vezes você vai montar um computador, tem uma peça que é mais cara, mas de repente aquela mais cara você tá gastando dinheiro à toa comprando um negócio que é muito caro para você. Ou na outra ponta, de repente você vai querer economizar dinheiro, de repente acaba comprando uma peça que não te atende e depois você vai ficar frustrado que não te atendeu. Às vezes compra uma que nem é compatível. Tu tem que saber até se é compatível ou não. E tem um negócio aqui, uma boa notícia aqui, você tem 2 livros de graça aqui. Então você que está assistindo já pode acessar agora e baixar esses 2 aqui, que é Redes Wi-Fi e Aprenda a Ler Resistores e Capacitores. Exatamente, né? O Redes Wi-Fi te dá esse livro é grátis, é só clicar e baixar, é um e-book grátis que eu coloquei ali as informações mais técnicas de como funcionam as redes Wi-Fi. Só baixar. E o outro é de leitura de resistores e capacitores, né? Se você gosta de eletrônica, né? Se você está querendo entrar nessa área de eletrônica, é um bom começo, que é um e-book grátis, para aprender o que são resistores, o que são capacitores, como é que eu leio, para que serve. Tem aquele monte de listrinha aqui que você acha que não serve para nada, mas no final você tem o valor dele. E não é só isso, né? O capacitor ele tem um código ali que é codificado, ele não tem um valor. Você, por exemplo, tem um capacitor lá, 10 microfarads, mas às vezes está codificado com umas letras, com os números. Que valor é esse? Por que está codificado? Aí tem ali ensinando como é que decodifica. Gratuitos. Né? E por falar de eletrônica, tem aqui. E aí tem meu livro de eletrônica. Se você quiser aprender eletrônica, vai aprender a teoria, né? Vai aprender sobre corrente elétrica, tensão, potência, reatância capacitiva, reatância indutiva, ressonância. Vai aprender a parte teórica, vai aprender também a parte um pouco mais prática, os componentes. O que é um resistor, para que serve? O que é um diodo, para que serve? Um transistor, para que serve? Basicamente, se baixar esse livro aqui e gostar, compra esse aqui que com certeza. É o complemento ideal. É legal para que você quer se aprofundar, né? Porque, assim, é um negócio de estudar, você nunca tem fim, né? Você sempre tem material para estudar. Então, você gosta de hardware. Eu já aprendi bastante de hardware. De repente, querer estudar eletrônica, você gosta de componentes e tal, né? Maneiro. É isso. Eu tenho um livro que não tem nada a ver com tecnologia, que é o Mitos do Dinheiro. É um livro sobre educação financeira, né? Que nunca temos. Brasil não tem. Não tem, exatamente. E muita gente me pediu um livro desse, é engraçado isso, porque o que aconteceu, né? Eu tenho relativo sucesso na minha área e muita gente veio
e pedir dicas de, poxa, como é que você teve sucesso, como é que você pôde lidar com dinheiro e tal. E às vezes o dinheiro, justamente no título é mitos do dinheiro, por isso é um mito, né? Não tenho dinheiro porque eu não ganho bem, mas às vezes o teu problema não está no você não ganha bem, você gasta com bobagem, por exemplo. Né? Sempre foi meu problema sempre foi esse. Eu ganhava bem, mas gastava mais do que eu ganhava. E quanto mais eu ganhava, mais eu gastava, né? E aí minha história foi essa, né? E até entender isso e mudar assim, meus hábitos e tal. Maneiro. É um livro legal se você está querendo ir nessa direção de aprender a lidar melhor. Amplificar seus conhecimentos, porque na área de TI tem um cara falando assim, não, só tem que estudar TI, só tem que estudar TI, só tem que estudar TI. Não é, cara, você tem que ter um conhecimento mais extravasado. Aprenda. E principalmente uma dica para vocês, você quer TI, vai estudar inglês, né? Como eu falei aqui da oportunidade de morar fora, de estudar fora, de fazer alguma coisa fora, inglês é sensacional, é importante demais, né? É sensacional. Né? E antigamente era mais visado isso. Por quê? Né? O pessoal mais novo, de repente, não sabe disso, né? Mas antigamente, por exemplo, todo software que a gente usava não tinha em português. Não. Entendeu? Essas coisas de ter manual, tudo em inglês, não tinha em português, né? Tinha que se virar. Por que é isso? File. E file? É arquivo, não sei o que. Não tinha essa facilidade. Não, segundo meus alunos é filé. Filé, né? Filé saveasse. Né? E o meu livro de redes, né? Outro o clássico. Esse é o clássico de redes, né? Apesar de ser 2014 essa edição, continua válida, porque redes é uma coisa que vai mudando um pouco mais devagar, né? Então, a única coisa que não tem nesse livro de redes é sobre redes celular 5G. Provavelmente eu vou atualizar esse livro ano que vem para poder incluir algumas coisas mais novas, assim, mais de infraestrutura, né? Eu tô vendo que já tem um disclaimer aqui, ele tá desatualizado? Pois é. Não tá, pode mandar ver. Pode mandar ver que não tá desatualizado, porque como eu tô falando, cabo, como é que funciona o protocolo, porque é tudo princípio de funcionamento, né? Se você manjar os fundamentos, o princípio de funcionamento, você pode estudar, daqui a 20 anos, os princípios não vão mudar, vão ser os mesmos. Ó, tem gente até hoje que fala assim, mas você tem um curso de JavaScript que foi de 2018, tá atualizado ainda? Claro que os comandos não mudaram, não desfez nada e fez uma coisa nova. É a mesma linguagem, ela só tem comandos novos que talvez você tenha que aprender. Da minha coleção de livros, o único que está faltando aí, que não está disponível, que eu estou trabalhando agora, é o Harda, justamente aquele antigo, capa dura, 1.400 páginas. Eu estou trabalhando agora no momento na atualização dele. Espero que saia esse ano. Eu estou fazendo tudo para que saia esse ano, mas é um conteúdo, imagina, eu escrevi um livro de 1.000 e tantas páginas com conteúdo de Harda e que vai ser de valor para quem já leu meus livros anteriores. Também tem que ter bastante coisa nova, de princípios de funcionamento e tal, e bem atualizado, né? Estou trabalhando nele, estou na metade do caminho aí. E quando tiver, tu já pode avisar a gente aqui. Aviso, com certeza. Com certeza a gente comenta aí. Então, assim, se você está interessado em pegar bons livros agora, e, cara, olha, se você entrar aqui, pode ser que não seja exatamente esse preço, pode ter mudado e tal, mas, cara, é um precinho muito em conta para você ter um material de qualidade, personalizado, que vem com teu nome no livro, já vou te dando um spoilerzinho, já vem com... Para todo mundo? Para todo mundo. Você pode cortar esse pedacinho aí, né? É um negócio para você guardar. Não só guardar, né? Ler, aprender e se atualizar na sua área. É porque eu acho que o conhecimento, olha só, o conhecimento é a coisa mais fantástica, porque ela é portátil. Você adquire o conhecimento, já fica dentro da sua cabeça. Você não pode carregar o conhecimento para onde você quiser, né? E você querendo melhores oportunidades para ganhar dinheiro no mercado de trabalho, realização pessoal, profissional, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. E o conhecimento é infinito, né? Eu gosto disso. O que eu gosto é o seguinte, o conhecimento é a única coisa que você consegue compartilhar e não fica com metade. Se eu tenho 10 bolinhos aqui, eu como 5 e te dou 5, eu fiquei com 5. Se eu compartilhei contigo. Se eu tenho um conhecimento aqui, eu compartilho contigo, eu continuo com o mesmo e você continua com o mesmo. É verdade. Isso é muito bom. Você pode levar para onde você quiser, né? Com certeza. E é uma história, se você parar a pensar, se eu perdesse tudo que eu tenho hoje, ficar só com a roupa do corpo, eu consigo refazer tudo porque eu tenho conhecimento. Né? Exatamente. É isso, às vezes as pessoas não para pensar nisso, que importante é o conhecimento. Então, já garanta seus livros, educação financeira, vai no de hardware, vai no de rede, compra um de cada que já vai ficar show de bola aí. E pode colocar na mensagem, se tiver alguma mensagem lá na hora da compra, vim pelo curso em vídeo, ou vim pelo Hardware Redes Brasil, e com certeza vai ajudar a gente pra caramba. Outra coisa, já perguntei nas redes sociais, como eu disse, segue a gente no Instagram. Poucos minutos antes de começar a gravar, eu abri uma caixinha de perguntas e já apareceu uma galera aqui, Tem um cara que é o Hernaldo Kopachowski, que é conhecido do Gabriel, inclusive, bem ativo. Ele disse o seguinte, Gabriel, sobre qual tema você escreveria livros além de TI e liberdade financeira? Pois é uma pergunta difícil, né? Mas eu sei, talvez em inglês, né? Porque eu falo bem inglês, né?
modéstia à parte, né? Tu foi educado em inglês? Foi. Bilíngue? Foi porque minha mãe, apesar dela ser brasileira, o primeiro idioma da minha mãe é inglês. Meus avós migraram para os Estados Unidos na década de 50. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos abriu as portas para receber imigrantes. Meus avós foram nessa leva e a minha mãe nasceu aqui, só nasceu aqui e foi para os Estados Unidos, então. Maria. Então, minha educação é brasileira, mas ela fala como se fosse americana, né? Entendi. Se eu tive uma sorte na vida foi essa, né? Porque a gente não escolhe onde a gente vai nascer, né? Tem isso, né? Então, sim. Eu escutei uma coisa muito interessante, um rapaz falou isso pra mim, né? O ponto de partida é diferente, né? Então, meu ponto de partida já foi um pouco diferente por isso, né? Já tive inglês, né? Então, já tive essa vantagem. Então, eu tive que correr um pouco menos atrás, mas não significa que eu tivesse que estudar pra caramba. Minha mãe fazia bullying comigo. Minha mãe acabou fazendo faculdade de letras, então ela fazia bullying comigo em português e inglês. Então, se eu fizesse português errado ou inglês errado, ela fazia bullying comigo das duas formas. Sofria de qualquer jeito. E minha mãe jeito. era professora, então, assim... professora também. Ela deixava bilhete, eu deixava bilhetinho pra ela. Essa história é engraçada, eu deixava bilhete assim, mãe, fui não sei aonde, não sei o que, porque minha mãe não estava em casa. Quando ela voltava, tava o bilhete corrigido com a caneta em vermelho com a nota. Com nota? Com nota. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma história de professor que é boa também. Uma vez eu fiz um gabarito, só que eu não fiz de caneta vermelha, eu fiz de caneta preta. Só que gabarito a gente escreve meio menos abrangente, é só pra você saber que resposta você estava esperando. Eu, na hora de corrigir prova, peguei o embalo, comecei a corrigi o gabarito. Tirei 7. Mas respondendo, Arnaldo, em inglês, outro tema que eu acho bem legal também, que eu escreveria, e tem a ver com o negócio de finanças, mas tangenciando é o negócio de empreendedorismo, né? Sim. Tem gente que hoje em dia torce o nariz com o negócio de coach, empreendedorismo, etc., porque ficou batido com algumas figuras aí, você sabe. Ficou batido por gente errada. Mas o empreendedorismo que eu quero dizer é o seguinte, essa coisa de você correr atrás para você ter a sua liberdade financeira, né? Você montar seu próprio negócio, ou mesmo que você esteja empregado, queira trabalhar numa grande empresa, pensar mais como uma pessoa com liberdade, né? Para você, enfim, bolar maneiras de você ganhar dinheiro, não depender só do seu emprego também, né? Isso daí é uma coisa que é importante a gente falar. Porque depois dá um negócio errado, porque muita minimamente tu se lasca. Muita gente pensa assim, não, quero ter emprego, por exemplo, para ter segurança, né? Não, tenho segurança, tenho estabilidade. Só que se você perder aquele emprego, você tá ferrado, né? Eu sou funcionário público. Todo mundo, você é funcionário público, você tem estabilidade. Pra que você tá produzindo conteúdo pro YouTube? Você já tem estabilidade. Deu uma crise no Rio de Janeiro, num dos governos anteriores, nós ficamos 4 meses sem salário. E exatamente. Aí, cadê a tua estabilidade? Exatamente. Não tem. Então, não tem a informática dá essa possibilidade, a tecnologia dá essa possibilidade de você ter um emprego e começar um negocinho por fora, que de repente aquele negocinho por fora, um dia pode ser o seu negócio principal. Show de bola. Obrigado, Arnaldo, também por acompanhar. Você já, o Arnaldo é fã número 1 aí, ele comenta em tudo, compra todos os meus livros e tal. Maneiro, maneiro. Ó, tem o Soldado Oficial, botou o seguinte, o livro tem versão PDF e impresso? Não, só PDF. Por quê? Né? Os livros, antigamente eu tinha impresso, né? Mas eram publicados por uma editora. Hoje em dia eu publico por conta própria, não publico através de uma editora. Então, por ser publicado por conta por ser publicado por conta própria, eu teria que ter uma estrutura que eu não tenho hoje para fazer impresso, né? E de distribuição, de armazenagem, etc. O custo do livro impresso hoje estaria muito caro, né? Muito caro. Só para você pensar, aqueles livros meus grossos, capa dura, na época ele era vendido aquele capa verde, hardware capa verde, ele era R$279. Sim. Isso há 10 anos atrás. Imagina quanto é que seria hoje para o usuário final. Hoje está valorizado, né? Está valorizado. Versão de colecionador. Mas sairia muito caro. Então, por isso que eu parti pro e-book por isso. Porque eu acho que você pode comprar, ter o livro na hora e sair um preço muito mais acessível. O preço de um jantar, um lanche. Sim. R$39,90, né? Não tem do que reclamar, né? E outra coisa, meus livros estão... A qualidade do PDF é qualidade vetorial, não é qualidade de imagem, sabe? É vetorial. Então, você consegue ampliar, né? Você consegue ampliar e não perde qualidade, você consegue imprimir. Então, se você pegar o PDF e levar numa gráfica rápida e pedir para imprimir e encadernar, fica igualzinho a mesma qualidade de um livro impresso, porque é qualidade vetorial. Show de bola. Ó, e o André Reis, 2005, perguntou um negócio que meio que você já respondeu, mas vamos ler a pergunta dele. Obrigado aí, André. Hardware engloba, o hardware engloba apenas a parte física do PC ou é mais abrangente que isso? Não, então, é a parte física, né? Mas tem certas coisas que tem que explicar um pouco mais como é que funciona. Por exemplo, o livro que eu estou trabalhando agora de hardware, né?
que vai ser lançada ainda. Por exemplo, eu estou trabalhando agora na parte explicando como é que funciona a aceleração 3D. Então, para você entender a aceleração 3D, você tem que entender um pouco, como é que funciona a geração da imagem. E isso já entra um pouco de programação, né? Claro que eu não vou explicar a programação no livro de hardware, mas você tem que explicar os conceitos para você entender como é que um chip gráfico funciona, como é que uma GPU funciona. É aquela coisa, né? Não é só hardware, bits e bytes, né? Tem que explicar um pouco também, um pouco do contexto. Por exemplo, sei lá, para você entender como é que o processador funciona, você tem que entender o que é uma linguagem de programação, por que você precisa de um compilador, e por aí vai, né? E essa parte vai ter, né, nesse livro novo, né? Muito não bom. no de montagem é uma coisa mais prática, como é que monta o computador. É mão na massa, É mão na massa. Né? Mas um livro de hardware que explica como é que funciona, tem essa pegada também, de explicar algumas coisas que tem a ver com software, né? Muito maneiro. E assim, de pergunta, basicamente teve isso. Teve uma galera sacaneando, falando que eu te sequestrei, que você tá aqui no cativeiro. Tem uma galera, teve um muito bom, cadê? O Amorim QR botou, o vídeo demorou tanto pra carregar, com tanto ídolo, ficou pesado demais. Meu Deus. Tem a galera elogiando, que a gente não vai ficar batendo nas nossas costas, mas obrigado pelo carinho de todo mundo, né? A gente teve bastante visualização aqui, um pouquinho menos de pergunta, mas já teve bastante coisa aqui, ó. Já teve mais de 4.000 visualizações em poucos minutos. Obrigado aí, gente. Muito obrigado. E, Gabriel, primeiro, muito obrigado por você estar aqui, mas o meu agradecimento principal não é por você estar aqui, é porque, como professor também, você estar compartilhando o conteúdo com as pessoas há tantos anos. Assim, o que você precisar de produção de vídeo, de conhecimento de edição e tudo mais, pode contar com a gente. Muito obrigado. Valeu, meu querido. Muito obrigado mesmo. E um grande abraço aí para todo mundo, hein? Obrigado. E o papo continua, porque vai ter a versão com o Alfredo e a gente vai falar sobre outras coisas. Beleza? Um grande abraço, obrigado aí, se inscreve, deixa o like, aquele negócio. E não se esquece, ó, segue a gente nas redes sociais. Segue a gente lá, precisando também, gente. TikTok não tem não, né? Não, TikTok não, mas Instagram. Pensei que tu ia fazer dancinha. Não. Valeu, um grande abraço, tchau, tchau.